Mateus 6, versículos do 16 ao 18, diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Amém? Igreja, olhe para mim, por favor. Hoje a pregação ela vai ser um pouco diferente. Eu tenho o hábito de ler, explicar e sempre de maneira mais expositiva você aprender a palavra de Deus com aquilo que está escrito. Mas hoje eu vou falar de tema. Eu não tenho o hábito de fazer pregação temática, ou seja, falar sobre um assunto. Talvez você perceba e ache que a reunião vai se parecer um pouco com uma aula. Não tem problema, é uma pregação. Diga glória a Deus. Não deixa de ser uma pregação do Evangelho para você. E eu tenho sido cobrado nesse sentido há alguns dias. E desde que Deus ele falou comigo, eu ansiava que chegasse o domingo seguinte, no caso hoje, para a gente tratar desse assunto que é o jejum bíblico, o jejum segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos da Escritura. E nós lemos aqui a fala de Jesus acerca do jejum, a fala do Filho de Deus, o nosso modelo, o nosso mestre, do qual nós somos seus aprendizes, seus discípulos, falando a respeito do jejum. E nós vamos aprender então com ele. Mas só para você entender, esse versículo aqui, esses 3 versículos que nós lemos, eles estão no sermão da montanha. O sermão de maior peso do Senhor Jesus. Não que os outros não tenham sido importantes, claro que não. Mas esse sermão aqui foi o mais marcante. Esse sermão foi o que ele tratou de ensinar as pessoas. Ali ele se portou realmente como um, digamos, entre aspas, professor, no sentido de mestre. O mestre ensinando aos seus discípulos a viver uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus. E o jejum não pode ser tratado como algo menos importante, porque o jejum veio para dentro desse sermão, o jejum veio para dentro desse discurso, o jejum veio para dentro dessa pregação, o Sermão do Monte. O mesmo sermão onde Jesus ele vai falar, por exemplo, ele vai falar sobre a humildade, o mesmo jejum que ele vai falar sobre consolo de Deus, o mesmo sermão onde ele vem falar da herança da terra, o mesmo sermão onde ele vem falar de justiça, o mesmo sermão que ele vem falar de misericórdia, o mesmo sermão que ele vem falar do coração limpo, o mesmo sermão que ele fala de paz, o mesmo sermão que ele fala de diversos assuntos, o sermão que ele fala do reino de Deus como em nenhum outro lugar. Olha o peso da pregação de Jesus. E é nesse sermão que ele traz o jejum. O que significa isso? O jejum não é tão sem importância como as pessoas pensam. O jejum não é algo para ser deixado de lado, algo para não ser aprendido e praticado, como por exemplo as bem-aventuranças que Jesus ensinou. Amém, igreja? Está no mesmo patamar, está inserido ali, é tão necessário e tão importante quanto tantos outros ensinamentos de Jesus. Por isso ele está no mesmo pacote, ele está no mesmo sermão, eu posso dizer, tão eloquente, tem um peso na vida daqueles discípulos e na nossa vida.
Ali está Jesus falando do jejum. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Para te mostrar a importância. Amém, igreja? Não é um assunto para ser deixado de lado, não é uma prática para dizer eu faço, não faço e tanto faz. E tanto é verdade que Jesus ele está presumindo, ele está supondo que o seu povo vai jejuar. Quando Jesus diz assim, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas. O que ele quer dizer com isso? Quando vocês jejuarem, ou seja, vocês vão jejuar. Senão ele diria o seguinte, se vocês jejuarem, jejua se quiser. Mas ele disse, se vocês jejuarem? Não, ele disse, quando vocês jejuarem. Ele está supondo, ele está presumindo que o seu povo vai sim jejuar. Diga glória a Deus. E ele fala duas vezes, lá no 16 ele começa, quando vocês jejuarem. E depois lá no 17 ele diz de novo, mas você quando jejuar. Diga glória a Deus. Jesus está esperando que eu e você jejuemos. Jesus está contando que eu e você tenhamos essa prática. E aí ele vai ensinar, ele vai dizer então qual é o espírito que eu tenho que ter, qual é a essência que eu tenho que trazer, qual é o comportamento que eu tenho que ter, não como de um hipócrita, que faz para chamar a atenção dos homens, não como um hipócrita que, segundo ele aqui, fica com aquela aparência que dá dó, aquela aparência de quem está sem comer faz tanto tempo e está tão fraquinho, e fica com aquele semblante, mas com o objetivo, chamar a atenção das pessoas, para que se diga a respeito dele, olha como jejua, que aparência de santidade essa pessoa tem, olha que aspecto, olha que aparência ele tem de quem vive uma vida consagrada a Deus. Jesus está dizendo negativo, não faça isso não, porque o nome disso é hipocrisia. Amém, igreja? E ele diz, esses aí já têm a recompensa deles. Por que já tem a recompensa deles? Porque eles jejuaram para ser vistos, não foi? Jejuaram para chamar atenção, não foi? Já chamou, já viram, pronto. Essa é a única recompensa que eles vão ter. E ele diz, quando você jejuar, não precisa tocar trombeta e dizer para as pessoas que santo homem de Deus eu sou. Isso a gente vai ver na oração do fariseu e do publicano. Os fariseus tinham esse hábito de orar não para invocar a Deus, para buscar a Deus, mas orar para ser visto pelas pessoas. Eles faziam isso estrategicamente, eles faziam isso instintivamente, eles faziam isso com essa finalidade, que as pessoas vissem a expressão de santidade que eles tinham. E o fariseu ora de si para si mesmo. Jesus vai dizer isso, de si para si, ou seja, sua oração não saiu dali, daquele cantinho que ele estava, não subiu, não foi para o céu. Ele ora de si para si mesmo, dizendo, Senhor, não sou como os demais homens, e eu te dou graças por isso, sou diferente, sou melhor, e jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo. Olha ele revelando suas obras, seus grandes feitos para Deus. E Jesus diz que esse voltou para sua casa sem ser atendido, sem ser justificado. Amém, igreja? Então, para você entender, eles jejuavam, eles tinham uma vida aparentemente piedosa, mas era casca, era fachada, era só para mostrar para os outros, não era nada daquilo. Jesus diz, faz para Deus o Pai, faz em secreto, faz, porque mesmo que os homens não vejam, os homens não saibam, não tem problema. O pai que está em secreto está vendo. O pai que está em secreto sabe de tudo. Olha aqui para mim, por favor, para o bispo.
O Pai que está em secreto vai te recompensar, vai recompensar você, vai dar para você aquilo que você está buscando. Diga glória a Deus. Então preste atenção, aqui a gente aprende mais uma coisa, além da intenção, além da gente ter que ter esse coração, esse desejo, a recompensa no jejum, a recompensa da parte de Deus. A gente não fica sem resposta, a gente não fica sem ser atendido, a gente não fica sem ser abençoado. Amém, igreja? Então isso a gente aprende aqui nesses versículos. Só que há muito mais para ser falado a respeito do jejum. Na Bíblia há inúmeras passagens onde o jejum vai ser citado, onde o jejum vai ser explicado. E eu quero aqui tratar com você, um dos pontos que eu quero tratar com você, é que o jejum não é só você ficar sem comer, igreja. Isso aqui é muito importante. O jejum não significa você deixar de comer alimento apenas. Essa é uma das coisas. Uma das coisas. A vida de jejum ou jejum praticado tem que ser acompanhado de uma busca a Deus. Senão, ele não faz sentido nenhum. Eu vou ler para vocês uma ocasião que Deus falou lá no Antigo Testamento a respeito do jejum. Posso continuar, igreja? Não se preocupa não, a pastora está dando assistência ali, tá? Esse é o trabalho nosso, dos obreiros inclusive, está atento ao povo. E não se preocupe, ela vai fazer o que for necessário, tá? Mas olha aqui para mim, por favor. Então lá no Velho Testamento, o povo jejuava da maneira errada. Houve um momento, houve uma época em que o povo jejuava com a intenção de chamar a atenção de Deus e não estava chamando coisa nenhuma, porque o povo ficava sem comer. Isso é jejum? Biblicamente não. Fisiologicamente pode ser que sim. Fisiologicamente, você ficar sem comer pode ser um jejum. Você pode dizer: eu estou jejuando porque eu vou fazer um exame de sangue. Eu estou jejuando porque eu preciso, por alguma razão, até questão da perca de peso. Hoje em dia se fala muito do tal do jejum intermitente para perder peso, enfim. Só que biblicamente falando, deixar de comer não é o jejum que Deus espera. Então houve um povo lá no passado que fazia a prática bonitinho, não comia de tanto em tanto tempo, por um período não comiam, por um período não se alimentavam. E Deus vai dizer: que jejum é esse? O que é que vocês estão fazendo que chamam de jejum? E ele vai dizer o seguinte, que o povo chega para Deus dizendo: por que jejuamos? E o Senhor nem nota. Por que nos humilhamos? E tu não levas isso em conta? Aí Deus responde: acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia, a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco, como bambu encurvado, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Olha a pergunta de Deus. Vocês estão chamando isso de jejum? Mas observe, igreja, no mesmo dia em que a pessoa está jejuando, a pessoa está cometendo ato de violência, brigando um com o outro. É o que está escrito aqui. No mesmo dia, naquele mesmo dia que a pessoa ficou sem comer,
ela está discutindo com os outros. Naquele mesmo dia que ela se propôs não comer, ela está buscando os seus interesses, suas ambições, suas satisfações. Ela está buscando coisas para si, não do reino de Deus, mas do reino terreno, coisa para si mesma, para sua satisfação. Está dando para entender direitinho? Então Deus está falando, eu não entendo. No dia que vocês dizem, vou jejuar, nesse dia vocês brigam, nesse dia vocês se ofendem, nesse dia vocês se engalfinham, nesse dia vocês são ambiciosos. Como pode uma coisa dessa? Como pode ser isso um jejum que agrada a Deus? Então aqui a gente aprende, igreja, que jejum não é meramente fechar a boca, jejum não é meramente deixar de comer comida, mas jejum é um conjunto de coisas, é a alma voltada para Deus, é o coração voltado para Deus, é a reflexão constante na mente, no coração, sobre si em relação a Deus, sobre Deus em relação a você. Diga glória a Deus. É você estar em oração no Espírito. Orar no Espírito, é isso. Mente e coração voltados para Deus. Amém? É o que Deus espera de mim, de você, como jejum. Então, a gente aprende aqui no livro de Isaías que jejuar é muito mais do que ficar sem comer. Jejum é esse estado de espírito. Olha que interessante, igreja. Lembra que eu falei do Sermão do Monte? O jejum está na sequência da oração. A gente lê o versículo 16 ao 18. Se você pegar do versículo 5 até o 15, Jesus fala da oração. Jesus fala da oração. E no 16, na sequência, ele fala do jejum. Dá a impressão que Jesus está dizendo o seguinte: não adianta vocês entenderem de jejum se vocês não entenderem de oração. O jejum não faz sentido sem a oração. Diga glória a Deus. Não faz nenhum sentido. Então, do 5 ao 15, ele diz porque devemos orar e ensina como orar. E agora que você já tem a base do seu jejum, que é a oração, agora eu vou falar para vocês a respeito do jejum. Aí entra o versículo 16. Então a gente entende que uma coisa está diretamente ligada à outra. Jejum sem oração não é jejum. Jejum sem um espírito de oração é mera abstinência de comida, e não é isso que Deus está esperando de nós. Então o jejum ele é um combo, o jejum ele é um pacote, e nesse pacote está também, mas não somente, a abstinência da comida. Estou sendo claro, igreja? Eu estou procurando dar o melhor de mim para você entender, para você aprender e praticar a partir de hoje, se você não praticava. Então Jesus não vai falar do jejum sem primeiro falar da oração. Ele diz o porquê devemos orar, como devemos orar, e como quem diz, agora que eu dei uma base para vocês, agora que eu falei a parte A, eu vou falar a parte B. Agora que eu falei da oração, agora é coerente vocês aprenderem a respeito do jejum. E só então, depois dos discípulos aprenderem, entenderem a oração, é que ele vai falar do jejum para esses discípulos. Então, igreja, eu quero falar agora com vocês a respeito das motivações e razões por que nós devemos jejuar. As pessoas perguntam, por que eu devo jejuar? Qual é o acontecimento, qual é o fato, qual é a circunstância em que eu devo jejuar? Eu devo jejuar num momento pontual da minha vida, esse momento ou aquele momento, ou eu devo ter um jejum regular? O que é um jejum regular? É um jejum que você faz regularmente, sistematicamente. Você tem um dia, você tem o seu, digamos assim, né? Eu não quero tornar isso tão religioso, mas, entre aspas, você tem o seu calendário de jejum, o seu dia de jejum. Amém, igreja? Amém.
E a primeira razão, aquela que é acima de todas, aquela que é a principal de todas, aquele que é o motivo maior pelo qual você deve jejuar, é buscar a Deus mesmo, se aproximar de Deus, se tornar íntimo de Deus, ir mais profundo na sua comunhão com Deus. Esse tem que ser o seu objetivo maior. Existem outras razões que a Bíblia nos dá respaldo para a gente jejuar, eu vou falar disso. Por isso que eu falei que pode talvez ficar parecido com uma aula, mas é uma pregação. Amém, igreja? Então a primeira razão, a razão maior, o objetivo maior do seu coração deve ser: eu quero Deus. Quem quer Deus aqui? Jejue com esse objetivo. Jejue com esse desejo, acima de tudo. Igreja, a fome de alimento te leva para onde? Para o alimento. A fome do corpo, do físico, te leva para a comida. Você tem fome, você vai acessar a geladeira, você vai acessar o fogão, você vai acessar a sua despensa. É ou não é assim? Para saciar a fome do corpo. Então a fome de alimento faz você buscar o alimento. E a fome de Deus faz você buscar a Deus. A fome espiritual faz você buscar a presença do Senhor. Tem que ser assim. Eu não posso ter fome de Deus e não buscá-lo dessa forma. Então eu abro mão da comida por um período, vou falar melhor sobre isso. Eu abro mão de uma refeição, de 2 refeições, seja lá como for, por um período, e eu vou me voltar para Ele. Eu vou consagrar a minha vida a Ele, eu vou ofertar a Deus esses momentos, essas horas a Ele, porque eu tenho fome de Deus. Então eu vou buscar a Deus. Diga glória a Deus. E aí o jejum perde o sentido se você fica apenas sem comer, mas faz tudo como qualquer mundano faz. Eu fico sem comer. Posso falar, igreja? Talvez eu toque na ferida agora de alguém. Eu fico sem comer. Não estou comendo. Meu jejum para Deus, Aí eu vou sentar lá em frente à TV e assistir o Big Brother. Faz algum sentido isso? Olha que fonte que eu estou bebendo. Porque por trás de tudo que eu ouço, nada nessa vida, nada nesse mundo é por acaso. Amém, igreja? O que eu ouço, o que eu vejo, o que chega até a mim, traz consigo um espírito. Quando eu falo espírito, não é necessariamente um demônio, uma entidade, mas um conteúdo espiritual. Então, se eu bebo da Bíblia, da palavra de Deus, eu estou bebendo de um espírito, o Espírito de Deus, amém? Se eu vou assistir o Big Brother, olha o espírito que eu estou recebendo, olha o que está ali por trás daquilo. Isso é só um exemplo. Ainda bem que o bispo falou Big Brother, não falou a novela das 8. Dá no mesmo, amém, igreja? Então não faz o menor sentido. É como Isaías. Vocês se dispõem a jejuar, não comer, mas vão brigar, e vão se ofender, e vão se atracar, e vão viver de maneira ambiciosa. Não faz sentido. É esse o jejum que me agrada? Não é. Então nesse momento que eu estou jejuando, principalmente, não que depois eu estou liberado para fazer, não é isso, mas para que nesse período que eu estou sem comer, o meu jejum faça algum sentido, eu tenho que voltar o meu ser para Deus e buscar a Deus. Diga glória a Deus. Então você entende qual é a razão maior? Buscar Deus, presença de Deus. Existem outras razões, eu vou falar aqui, que são bíblicas, mas nenhuma se compara a essa razão: querer a Deus, ter fome de Deus e buscar o Senhor. Mas vamos a outras razões pelas quais você pode jejuar segundo a Bíblia. Você pode jejuar, por exemplo, quando você estiver em uma situação de vida ou morte, uma situação onde você está
emboscado, tanto fisicamente, vida mesmo, fisicamente falando, ou uma situação que você está vivendo, que é emergente, que é urgente. Você pode jejuar nesse sentido. Algo que aconteceu de surpresa, algo que aconteceu inesperadamente, você põe a mão na cabeça e não sabe o que fazer. Há algo sim que você pode fazer nessa hora: jejuar. Diga glória a Deus. E por que o senhor fala isso, bispo? Com base em quê? Vamos olhar para o jejum de Esther e do povo judeu. Esther jejuou e convocou o povo judeu a jejuar. Convocou as suas companheiras, as suas serviçais, porque então Esther, na ocasião, já era rainha. Convocou todas elas a jejuarem. E por que jejuaram? Jejuaram 3 dias. Porque já havia uma lei decretada, já havia uma ordem de que o povo judeu deveria ser exterminado. E tinha pressa para ser cumprida essa lei, essa ordem. A coisa era urgente. Um homem maligno, um homem maldoso chamado Ramã, por causa da sua inveja, do prestígio que Mardoqueu tinha no reino, por ser ele um homem justo, piedoso, ele é tomado de ódio, de raiva dos judeus e do próprio Mardoqueu, e ele decide que essa raça tem que ser exterminada. Então ele tenta convencer o rei de que faça isso e faça com urgência. Inclusive para Mardoqueu, que era o primeiro da lista dele, já tinha uma forca preparada. Você pode ver isso no livro de Esther. Está lá no capítulo 4 de Esther. Não hoje, não agora. Esther capítulo 4. Então Mardoqueu, ele dá um chacoalhão em Esther. Mardoqueu, ele manda o recado para Esther, dizendo: Esther, você está aí no palácio, você está do lado do rei, faça alguma coisa pelo seu povo, você é judia também. Esther, se mexa, não pensa que porque você foi colocada aí, que agora você só vai desfrutar das pompas de rainha, porque você precisa dar uma atenção ao que está acontecendo com o seu povo, e quem sabe você não foi colocada justamente aí, para esse momento, para essa ocasião, para você se levantar e agir. Esther manda a resposta para Mardoqueu, dizendo: está certo. Então você convoca o povo judeu, que está correndo risco de morte, para que ele jejue em 3 dias. Diga glória a Deus. Está dormindo não? Então você que tem acesso ao povo, ele era tio dela, fale para o povo jejuar aí 3 dias. Eu aqui no palácio vou jejuar 3 dias e vou dizer para as minhas colegas, minhas servas, jejuarem 3 dias também. E ela jejuou porque estava correndo perigo de vida, porque a situação era de risco. Então Esther jejuou. Amém, igreja? Então a gente aprende aqui que momentos assim, momentos em que você se vê encurralado, momentos em que você precisa de um livramento, de uma resposta, de um socorro, de um milagre, de um sobrenatural, você pode recorrer ao jejum para que você venha ver o livramento de Deus. Amém? Então essa é uma das razões pela qual você pode jejuar. Esdras, ele jejuou também, e ele convocou o povo a jejuar. Eu vou dar só alguns exemplos, são muitos e muitos na Bíblia. Esdras jejuou porque ele estava diante de algo para fazer. Eu chamaria hoje de um empreendimento. Ele tinha algo para fazer, algo para cumprir, e ele precisava do favor de Deus. Esdras ia fazer uma viagem. Esdras é aquele homem que buscava os exilados da Babilônia e trazia de volta repatriados para Jerusalém, que estava se reconstruindo. Então ele fazia saída e volta. E em uma das ocasiões,
ele jejua, parado às margens de um rio chamado Ava. Ele e o povo propõem no coração: vamos jejuar. E jejuamos. E ele diz assim: jejuamos às margens do rio e pedimos a Deus jornada feliz. Qual é o propósito de Esdras aqui? Eu tenho algo para fazer, eu tenho um compromisso, um desafio diante de mim. E por que era um desafio para Esdras? A viagem era perigosíssima. Se você ler o contexto, você vai ver, havia inimigos pelo caminho. Amém, gente? Havia perigo iminente pelo caminho. Então Esdras ia empreender essa viagem, trazendo o povo repatriado. Viagem perigosa. E ele não quis pedir ao rei, porque o rei já conhecia Esdras. Era um homem que manifestava dependência só de Deus. Era um homem que confiava em Deus. Então Esdras ficou envergonhado. Ele não quis chegar até o rei e pedir ajuda, porque o rei já me conhece e sabe que a minha vida está na mão de Deus. Então eu vou pedir a Deus. Eu vou pedir ao Rei dos Reis. Diga glória a Deus. Então ele jejua por aquilo que está diante dele, por aquela viagem que ele ia empreender diante dele, e que humanamente falando ele estava desprotegido, humanamente falando ele não tinha condição, humanamente falando ele não tinha guarda, soldado, escolta, ele não tinha. Então ele recorre a quem? A Deus. A gente vive momentos assim na nossa vida. Apareceu isso aqui, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma viagem semelhante a Esdras, eu tenho que fazer uma mudança, eu tenho que encarar uma audiência no fórum, eu tenho que passar por um momento aqui que eu preciso da graça e do favor de Deus. Eu posso jejuar pedindo isso para Deus. Amém, igreja? Essa é mais uma razão pela qual você pode jejuar. Você pode jejuar, por exemplo, em um momento em que você precisa de um milagre. Diversos tipos de milagre. Inclusive, que alguém que está à beira da morte volte à vida. Davi fez esse jejum. Lembra que Davi se prostituiu e adulterou com Batseba? Davi cometeu esse pecado. Somado a isso, o pecado do homicídio, ele mandou matar o marido de Batseba. E o fruto desse adultério, o filho que nasceria fruto desse adultério, adoeceu, e adoeceu de morte. E Davi, então, ele se propõe a jejuar pela vida desse menino. Amém, igreja? E ele se humilha, ele busca o Senhor. Mas, bispo, a criança morreu. Bispo, a criança não sobreviveu. Nesse caso não, porque Deus havia determinado que não viveria. Amém, igreja? Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, apesar do seu erro, Davi, um homem que tinha vida com Deus, ele entendeu, ele enxergou que aquele momento era apropriado, era propício para que Deus intervisse na vida do menino, na sua vida. Então ele vai e jejua ao Senhor. Então nós também, em momentos assim, podemos jejuar e pedir ao Senhor livramento de morte. Diga glória a Deus. Eu vou dar mais um exemplo do Antigo Testamento. Como eu disse, são muitos. O jejum de Daniel. O jejum de Daniel, ele representa mais aquela primeira razão que eu falei para vocês, que é a fome de Deus, é a sede de Deus, é o desejo pelo próprio Deus. Você vai ver na história de Daniel dois formatos de jejum. Dois formatos. O primeiro dele é quando Daniel ele propõe firmemente, resolutamente, não comer das iguarias, dos manjares que tinha no palácio, das quais o rei se alimentava e os seus oficiais se alimentavam. Daniel faz parte desse grupo, ele trabalha no palácio, ele tinha acesso a essa comida, e ele disse: eu não vou comer disso.
E ele pede àquele homem encarregado de preparar comida, ele pede o seguinte: para mim, os meus companheiros, serve para a gente legume e água. Diga glória a Deus. Isso é o que chamamos de jejum parcial. Por que Daniel optou por esse tipo de alimentação? Ele come uma parte das comidas que existem, não todas. Porque ele não queria comer daquela comida de um lugar pagão, de um lugar onde muita coisa, ou todas as coisas, podemos assim dizer, eram oferecidas a deuses. Ele não quis, diz a Bíblia, se contaminar. Amém, igreja? Então ele decide comer parcialmente. Traz para mim legume, traz para mim água. Eu quero me consagrar a Deus. Eu quero estar limpo para Deus. Eu quero Deus. Esse era o desejo de Daniel. E Daniel, mais para frente, lá no capítulo 10, apresenta a Bíblia um outro jejum de Daniel. E diz que por 3 semanas, a Bíblia não fala o que ele come. Só que mais uma vez, Daniel não vai comer aquilo que é apetitoso. Tem coisa que você come para se alimentar apenas. Amém, igreja? Tem coisas que você come para se deleitar, é o manjar, é aquela coisa mais. Sabe quando você fala assim, estou com vontade de comer tal coisa? Não é pela fome, é pela vontade de comer. Então você tem aquele desejo, você tem aquela vontade, você tem aquele apetite por uma comida diferenciada, uma comida superior, uma comida mais elaborada. Daniel diz: não vou comer nada disso. Ele diz: manjar delicado não entrou na minha boca durante esses 21 dias, durante essas 3 semanas. A Bíblia não fala se Daniel voltou a comer só legume, como lá no início, mas ele abriu mão de uma alimentação que trouxesse não só substância, mas trouxesse também prazer. Ele abriu mão dessa alimentação para se consagrar a Deus, para ficar mais íntimo de Deus, para poder ouvir a voz de Deus. Amém? Posso continuar? E no Novo Testamento mesmo, e na Nova Aliança, quais são os exemplos de jejum que o Senhor tem para me dar? Primeiro de todos, Jesus, no princípio do seu ministério, antes mesmo de realizar o primeiro milagre e de empreender a sua vida missionária, Jesus, ele jejua no deserto por 40 dias. Amém? Ele jejuou. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ali ele jejuou. Lucas vai dizer que ele nada comeu. A Bíblia não fala se ele ingeriu água, líquido, mas ele nada comeu. Mas enfim, ele se abstém da comida, ele vai para um lugar de solitude, um lugar onde não tem outras pessoas. A única companhia que lhe aparece é o próprio Satanás. E aqui a gente já aprende mais uma coisa. Você quer a partir de hoje viver uma vida de jejum, igreja? Quem deseja? Eu não quero desencorajar você, mas se você fizer um jejum com a motivação certa, com a busca certa, um jejum espiritual, o maligno pode aparecer para você. Não com chifre, não numa visão, não numa miragem, não é isso que eu estou falando. Eu já vivi essa experiência inúmeras vezes, de quando está em consagração, num jejum sincero, ele falar na boca de gente que eu amo, ele usar a pessoa que eu falo: meu Deus, não pode ser essa pessoa que está falando isso. Isso não é normal, isso não é natural. O maligno aparece, de um jeito ou de outro, ele aparece. E você olha e vê, você talvez vai ver ódio, talvez você vai ver um ataque, talvez você vai ver uma expressão, um semblante que você fala: está carregado. Fulana está carregado.
e reações que vão mostrar que Ele está ali. Amém, igreja? Mas que isso não seja motivo para desencorajar você. Então Jesus, Ele jejuou, Ele é o maior exemplo. Ele jejuou. Ele, o Filho de Deus, o nosso mestre, Ele jejuou. Os discípulos jejuaram. E você vai ver várias passagens na Bíblia que os discípulos jejuaram. Mas tem uma passagem que me encanta. A passagem sobre jejum que mais me mexe comigo está em Atos 13. Eu posso ler para você? Rapidamente. Não precisa abrir não, deixa eu abrir aqui para a gente ganhar tempo. Eu te falo onde está e você pode conferir depois. Atos 13. Olha o que diz aqui. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo falou, amém, igreja? Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, olha como os dois estão casados, jejum e oração. Jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Por que essa passagem mexe comigo? Por que eu acho ela tão bela? Porque no jejum, apesar de às vezes o maligno aparecer, no jejum eu ouço Deus falando. Diga glória a Deus. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo dá direção, o Espírito Santo revela as coisas que precisam ser reveladas a mim. Então a Bíblia diz que ali estão os apóstolos, o nascimento da igreja, depois da ressuscitação, da ressurreição. Depois que Jesus subiu, não está mais entre eles, a igreja está nascendo. E Pedro, os outros apóstolos têm que tomar decisões, enviar um, enviar o outro, quem vai, para onde vai. E Pedro, os apóstolos vão fazer isso da cabeça. Eu acho melhor ir para lá, eu acho melhor ir para cá. Isso é um problema na vida de líder religioso. Fazer a coisa de maneira pragmática, fazer a coisa de maneira que venha render mais. Aos seus olhos, empreender aqui é melhor do que empreender lá. Aos seus olhos, fazer isso aqui dá mais resultado. Olha o pragmatismo. Pragmatismo é isso, ver resultado. Fazer o que dá resultado, não importa a que custo, não importa de que jeito, mas eu vou fazer um negócio e tem que dar resultado. Isso é pragmatismo. É a visão pragmática de muitos. Não consulta a Deus, mas diz aqui, ali, isso aqui é melhor, você para lá, você para cá, vai dar mais resultado. Não. Eles adoram, eles jejuam, eles oram. Então eles têm a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, por causa dessa vida de consagração, e o Espírito Santo então diz, faça isso, faça aquilo, diga glória a Deus. E foi o Espírito Santo quem disse para eles, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem que está chamando? Deus. Então o Espírito Santo diz. O que eu aprendo aqui, igreja? Se você viver a vida de jejum e oração, você vai ouvir a voz de Deus com clareza. Você vai ser instruído pelo próprio Espírito Santo. Diga glória a Deus. Já estou encerrando, tá? Você lembra que Jesus disse aos discípulos que tentavam expulsar o demônio de um rapaz e não conseguiram? Jesus diz para eles, essa casta quer dizer essa espécie, essa classe, esse tipo de demônio não sai se não for com jejum e oração. Olha os dois casados aqui de novo, jejum e oração. Jejum. E Jesus vai e liberta o rapaz tranquilamente. Liberta aquele homem dos demônios tranquilamente.
Eu aprendo aqui uma outra coisa, igreja. Isso aqui não está escrito, isso aqui é uma coisa que me chega, que eu aprendo ouvindo Jesus dizer essas palavras. Essa casta, esse tipo, essa qualidade de demônio não sai sem jejum e oração. Eu entendo que o jejum, ele potencializa a minha oração. O jejum, ele é como se fosse, entre aspas, uma oração mais forte. Você imagina que você tem um carro e ele anda muito bem, ele vai muito bem. Viagem rende, não te deixa na mão, um motor bom, te leva, te traz. Esse veículo é a oração, que já é muito bom, diga glória a Deus. Mas aí você descobre que tem um botãozinho nesse carro que liga o turbo. E quando você liga o turbo, esse carro rende mais, esse carro ele anda com mais potência, esse carro ele faz com que a sua viagem seja mais, como eu posso dizer, melhor aproveitada. O carro vai render mais para você, então você aprendeu a ter esse botãozinho aqui, então você turbina o seu carro e a viagem fica mais eficiente. A tua oração tem te levado a vitórias, amém, igreja? Você pode potencializar a sua oração, você pode turbinar a sua oração quando você aprender a jejuar. Vai te levar mais longe. Vai dar a você e a sua oração mais intimidade, mais comunhão com Deus. Vai fazer o céu se aproximar mais de você. Diga glória a Deus. Então, quando eu ouço Jesus dizendo assim, essa casta, essa classe, esse tipo de demônio aqui, Jesus não está desqualificando a oração. Os discípulos oraram para libertar o rapaz, amém, igreja? Mas esse tipo aqui precisa de algo mais. Esse tipo aqui, se não tiver aquele plus, esse tipo aqui, se não tiver aquela coisa mais forte, não vai sair. Então eu apresento a vocês o jejum e a oração para que vocês possam libertar a esse tipo de demônio. Amém, igreja? Então, por assim dizer, entre aspas, o jejum seria como uma oração mais forte, um recurso mais forte para você usar se você quer ver resposta de Deus, mover de Deus na sua vida. Amém, igreja? E aí tem um monte de razão. Jejum para se humilhar dos pecados, você vai encontrar isso na Bíblia. Você vai ver o próprio Daniel orando e jejuando com pano de saco e cinza, o pano de saco vestido e a cinza sobre a cabeça, sinal de humilhação pelo pecado daquele povo, buscando o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Você vai achar inúmeros tipos de jejum na Bíblia. Eu estou apresentando alguns. Então você pode jejuar em momentos que você precisa de um escape, de uma saída, em momento que você tem um desafio para empreender diante de você. Você pode jejuar por um milagre, mas sobretudo, jejue porque você tem fome de Deus. Diga glória a Deus. Guarda esse exemplo que eu dei para vocês. Na fome do alimento, você recorre ao alimento. É ou não é assim? Na fome de Deus, você recorre a quem? A Deus, ao próprio Deus. Jejum, oração, meditação na palavra. Aqui eu encerro o assunto bíblico, as experiências bíblicas. Eu quero só acrescentar uma coisa para você, porque é dúvida de muita gente. Qual o tempo de jejum? Qual o tipo de jejum que eu devo fazer? E aí a pastora pode até me ajudar. Igreja, não tem estabelecido. A única coisa que está estabelecido na lei de Moisés, preste atenção aqui, por favor, era o jejum na lei, isso lá na lei, uma vez por ano.
uma vez por ano, no dia chamado dia da expiação. Que dia é esse? Era um dia que Deus determinou, isso ficava lá no 10º dia do 7º mês. Tinha um calendário, veja que era um jejum regular, tinha um calendário. Eles jejuavam e vinham para a tenda, vinham para o tabernáculo, vinham para o lugar de adoração. O sacerdote tinha que apresentar, presta atenção, dorme não, já estou acabando a igreja. Tinha que apresentar sacrifício pelo seu próprio pecado e da sua casa. Então ele tinha que trazer um novilho e um carneiro pelo seu pecado e da sua casa. Pelo povo, ele tinha que trazer 2 bodes e um carneiro. Os carneiros eram para o holocausto, um sacrifício posterior. Mas anteriormente ele apresentava um novilho por si, por sua casa, os 2 bodes, um sacrificava pelo pecado do povo, e o outro bode, o sacerdote. Eita nós. Me ouve? Voltou. O assunto parece muito importante mesmo. Então eram 2 bodes. Você já ouviu falar de bode expiatório? Você já ouviu essa expressão alguma vez, bode expiatório? O que é isso? É um bode que expia? Não. Parece que é isso. Não é espiar no sentido de espião. Não é um bode espião. É um bode expiatório. É o bode que faz a expiação. O que é expiação? É tirar o pecado. É tirar a culpa. Por isso ele é chamado bode expiatório. Então tinham 2 bodes. Era sorteado o que ia ser sacrificado e o que faria a expiação. Então um era sacrificado pelo povo. Lembra, pelo sacerdote era um novilho, pelo povo era um bode. E o outro bode, o que o sacerdote fazia? Colocava a mão sobre ele, como quem estivesse transferindo o pecado do povo para aquele bode. E soltava esse bode no deserto, lugar ermo. E sabe-se lá onde esse bode ia dar depois. Um homem encarregado, nomeado entre o povo, os sacerdotes, levava esse bode para o deserto. Você pode ver que o deserto não é coisa muito boa mesmo. O diabo sai, é lá que ele vai. O bode sai, levando o pecado do povo, vai lá para o deserto. Talvez é por isso que o diabo se simpatiza tanto com o deserto. Mas enfim, igreja, volta aqui. Então nesse dia, no dia da expiação, em que o sacerdote apresentava, o sumo sacerdote apresentava um sacrifício para si e sua casa, para o povo todo de Israel, eles jejuavam. Esse era o dia do judeu jejuar, o dia assinalado na lei. Eles jejuavam em outras ocasiões, como nós lemos aqui, mas esse dia estava no calendário. Era um jejum regular dos judeus, quem está entendendo direitinho? Nesse dia, a Bíblia não vai falar jejum, vai falar: nesse dia afligireis a vossa alma, que é um termo usado para jejuar. Então no dia da expiação eles afligiam a sua alma e vinham para Deus com aquele espírito de quebrantamento, buscar o perdão dos seus pecados no dia da expiação. Então a gente pode ter o nosso jejum regular e deve. Eu vou me colocar como exemplo aqui, igreja, não é para me aparecer não. O que eu vou falar aqui é apenas para você ter um exemplo, uma forma. Eu vou falar para vocês da maneira que eu tenho o hábito de jejuar, só para você ter como exemplo. Ficou claro para você? O bispo quer dizer para a gente que jejua. Não é isso. Ele quer mostrar que ele jejua. Não. Só quero que você tenha aqui um modelo de um homem semelhante a você. Eu, por exemplo, jejuo regularmente. Qual é o dia do meu jejum? Está aí a minha esposa. Normalmente é terça-feira. É o dia do meu jejum.
Não tem um dia mais forte, o domingo não é mais forte, não. A gente não precisa se apegar à numerologia, a gente não precisa se apegar a coisa mística para jejuar. Esse dia é mais forte, esse tanto de hora é melhor. Não, não é assim. Então eu jejuo às terças-feiras. Então você pode ter um dia da semana para jejuar. Posso dar um conselho para você, igreja? Também não é regra. É o meu modo, é a minha visão de jejum. Então você pega se quiser. Você pode ter o seu próprio. Jejue uma vez na semana. Regularmente. É um conselho. Diga glória a Deus. É um conselho. Jejue uma vez na semana. Mas eu só faço esse jejum? Não. Esse é o regular. Vamos fazer separação. Regular é aquilo que é periódico, constante, sistemático, terça. Esse é o jejum regular. Eu faço outros jejuns quando eu sinto a necessidade de quê? De Deus. Eu tenho fome de Deus, eu quero ir para mais perto de Deus. Eu faço outros jejuns. Eu jejuo 3 dias seguidos, 7 dias seguidos, 21 dias seguidos. Mas esses números é porque a gente está acostumado com eles. Não é que a numerologia faça algum sentido maior. Amém, igreja? É porque a gente vai ver na Bíblia, Esther jejuou 3 dias, Daniel jejuou 21 dias. Então a gente tem hábito de usar esses números, mas não tem algo de místico neles. Tem que ser 3, tem que ser 7, tem que ser 21. Não, você pode fazer 10, 5, 4, 8. Isso não muda nada. Amém, igreja? Mas eu faço, além do jejum regular, eu faço jejuns assim. Conforme eu vejo a necessidade, conforme o meu espírito, não o Espírito de Deus, conforme o meu espírito clama e está pedindo por mais, eu faço. Eu proponho um jejum a Deus. E vai ser 3 dias, vai ser 7 dias, vai ser 21 dias. Eu estou sendo chamado a fazer um de 40 dias até hoje e eu não fiz. Qualquer momento eu vou fazer, mas isso você não vai saber, é entre eu e Deus. É apenas porque hoje eu estou tocando nesse assunto e, repito, eu estou me colocando como um modelo, como um exemplo para você seguir ou não. Você não tem obrigação de seguir. Amém, gente? Então, o tempo do jejum, os dias do jejum. Qual é o tempo do jejum? Nádia, me ajuda aí no que você lembra para orientar o povo. O tempo do jejum. Aí cada pessoa conhece o seu físico, igreja. E se você ultrapassar o limite do seu físico, o seu jejum não vai agradar a Deus. Eu vou ficar sem comer, olha, tanto tempo. Aí chega uma altura do seu jejum, sua vista escurece, você fica com tontura, quase caindo. Esse jejum agrada a Deus? Não. Você está violentando o seu próprio corpo, de dentro para fora. Esse jejum não agrada a Deus. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu tenho aqui alguma debilidade física, pressão, coração, não sei. Eu não posso ficar tanto tempo sem comer. Faço um jejum curto, respeitando o limite do seu físico. Porque se você não respeitar esse limite, você não agrada a Deus. Então mais vale qualidade do que quantidade. Vale mais sinceridade naquilo que você faz com pureza de coração do que performance. Fiz, estou fazendo. Isso para Deus não vale nada. Então você faça no seu tempo. Se você conseguir jejuar, falo agora para essas pessoas que têm limitação física. Se você conseguir jejuar 6 horas, beleza, está ótimo. Amém, igreja? Não é esse jejum que eu faço, mas eu conheço a minha limitação. Você que apresenta alguma limitação, se você atingir 6 horas, glória a Deus por isso. Amém, igreja? Agora posso contar um segredo?
Não vai ficar ofendido, não? Eu enchi o meu buchinho, até não poder mais. Aliás, eu vou jejuar daqui a pouco, então eu vou encher um pouquinho mais. Aí eu fico soluçando. Aí eu jejuo 6 horas. Aí quando passa umas 4 horas, eu já estou olhando no relógio assim. Isso foi um jejum, igreja? Ô sujeito, o que você comeu dá para passar até um dia, talvez. Seja sincero. Então o que eu aconselho aí? Jejue em algum momento em que você quebra alguma refeição. Jejue em algum momento em que esse período de jejum venha suprimir ou o almoço ou a janta. Amém, igreja? Nada impede de você comer alguma coisinha, uma fruta, algo antes de jejuar. Algo leve, porque senão perde o sentido. Imagina eu comer algo que me satisfaz um dia inteiro e falar, agora eu vou jejuar 6 horas. Ó, a montanha do camarada dá para se esconder atrás. Ele manda para dentro aquela pratada ali. Agora eu vou jejuar. Parece fazer algum sentido? Não. Então você veja um horário, um momento em que você vai sim abrir mão de alguma refeição importante do seu dia. Amém, igreja? Tipo de jejum. Tem jejum parcial, tem jejum total. O que é isso? Explico. Jejum total é você não comer absolutamente nada, seja por 6 horas, por 12, por 24. Você não come nada. Você pode beber água ou não, fica a seu critério. Posso falar como eu faço? Você entende que eu não estou aqui querendo me aparecer? É só um exemplo. Se o jejum for até 6 horas, que eu raramente fiz, então eu não bebo nem água. Se o jejum passar de 6 horas, 9 horas, 12 horas e aí por diante, então a água pelo menos eu tomo, para não desidratar. Amém, igreja? Mas se é o jejum total de alimentos, eu não como nada. A água é a única coisa que eu vou ingerir. E o jejum parcial, bispo, ele vale? Vale. Lembra de Daniel? Não comeu os finos manjares, mas legume e água ele comeu. Depois ele não comeu comida que não fala que eram os finos manjares, mas eram comidas boas, prazerosas, apetitosas. Ele diz, não comi. E a Bíblia não fala o que ele comeu, mas não diz que ele não comeu nada. Isso é um jejum parcial, onde eu tiro algumas coisas, as quais eu fico caidinho por elas. Eu vou revelar um segredo da minha esposa. Dona Nádia, ela ama Coca-Cola, igreja. Ela ama. Desculpa, filha. Já foi. Ela ama Coca-Cola. E se ela tirar a Coca-Cola, vai ser um sacrifício? É uma renúncia. Vamos usar o termo renúncia, né? É uma renúncia. Ela gosta daquilo. Ela não faz tanta questão de comida, então ela abrir mão da coca é mais intensa a renúncia do que abrir mão da comida, porque a comida para ela come igual um passarinho. Eu já vou chegar no doce. Então ela abrir mão da sua Coca-Cola é uma renúncia para ela. Como não? Então ela pode fazer um jejum parcial. Quem gosta de um docinho? Eu gosto. Os meus preferidos: coco, banana. Eu gosto de doce, gente. E tem um bocado aqui que eu sei que gosta também. Então, se você abre mão disso, não é regime, não confunda com regime, pelo amor de Deus. Se você fizer jejum para emagrecer, posso falar, igreja? Aí você está brincando com Deus. Não é isso, não.
mas é pelo interesse de determinado alimento. Me interessa, eu gosto, mas eu me lambuzo. Então isso aqui eu não vou comer, isso aqui eu não vou. Eu vou abrir mão, vou renunciar. Não é por causa da balança, é porque me atrai, me cativa, eu gosto. Então eu vou abrir mão disso daqui. Diga glória a Deus. Tá chato? Posso parar? Posso parar? E continuando. Estou encerrando. Eu sei que eu já falei isso umas 4 vezes. Mas eu estou ensinando você, igreja, acredite. Eu falo isso assim com um compromisso muito grande com vocês. Eu sei o peso disso aqui na sua vida, na sua jornada espiritual. Amém, igreja? Então, os tipos de jejum. Pode ser total, pode ser parcial. Abro mão de partes, de outra parte não. Deu para entender direitinho? Bispo, como que eu inicio e como que eu termino um jejum? Vou te falar como eu costumo fazer. Quando deu o horário de eu começar, o horário que eu propus no coração, eu faço uma oração apresentando o jejum. Uma oração breve. Não precisa ser decorada, ela é voluntária, mas ela é mais ou menos assim. Te apresento o meu jejum em consagração ao Senhor. O que é consagração? Deixa eu aproveitar e explicar. O termo consagrar, o verbo consagrar, significa dedicar a. Fulano é consagrado aos demônios, é oferecido, é dedicado aos demônios. Fulano consagrou algo a Deus, dedicou aquilo para Deus, ofereceu aquilo para Deus, seja por um período, seja para a vida toda. Ana consagrou Samuel, seu filho, a Deus. O que ela fez? Ela dedicou o seu filho ao Senhor, entregou o seu filho ao Senhor, ofereceu o seu filho ao Senhor. Isso é consagrar. Diga glória a Deus. Quando o bispo é consagrado, o que está acontecendo ali naquele momento? O seu ministério, a sua vida está sendo oferecida a Deus para viver de uma forma agora mais intensa ainda, com mais responsabilidade ainda. Então é uma entrega. Então eu abro o jejum fazendo essa oração. Eu apresento ao Senhor a minha consagração, meu jejum. Receba, que seja santo, que seja puro, que seja agradável ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Pronto, a partir dali eu vou ficar tantas horas, você sabe quantas, sem me alimentar e em espírito de oração. Diga glória a Deus. Chegou a hora de comer, e eu sei que chegou porque cada minuto eu estou olhando aqui. Sei que chegou. Cada segundo eu estou olhando aqui. Então chegou. Brincadeira. Então o que é que eu faço? Outra oração. Primeira oração apresentando, a segunda oração entregando. Te entrego o meu jejum, te entrego a minha consagração, te agradeço. Obrigado, Senhor. Diga glória a Deus. E se você tem um motivo, alguma razão, apresente ela lá no início, na primeira oração. Minha razão de jejuar é querer mais de Deus, é fome de Deus. Diga isso para Ele. Eu estou jejuando nesse propósito, eu quero mais, eu quero ir mais fundo, eu quero ir além, eu quero te conhecer mais do que eu já conheço, quero mais do Senhor. Bispo, esse jejum aqui, esse aqui que eu vou fazer agora, é por uma causa, é por algo que eu tenho diante de mim, um desafio, é por uma questão urgente. Então naquela primeira oração você apresenta, diga: Senhor, aceita o meu jejum, a minha consagração, e através dele eu faço esse pedido ao Senhor. Resolva isso, me ajuda naquilo, me dá tua graça naquilo outro. Diga glória a Deus. Então você jejua ao Senhor aquele período. Amém? Quer dar alguma orientação para as mulheres jejuarem? O período. Ela não está ali assim. Mas eu vou falar, igreja. As mulheres, no seu período, não é aconselhável jejuar, não é isso? Não é aconselhável por causa da debilitação natural que já tem nesses dias. Pronto, filha, vem aqui, rápido.
É importante, e eu penso que eles consideram importante também. Fica de pé então, família. Oh, meu Deus! Paz, igreja, bom dia! Não, glória a Deus, para acordar. Vocês estão me chamando, eu estou vendo. Ó, as mulheres, né, como o bispo já falou, né, nos dias do fluxo, né, não é aconselhável, ainda mais o calor que faz aqui, né? As mulheres que amamentam também não. Ou que estejam tomando alguma medicação forte também tem que ter muito cuidado. Então, é fazer conforme o bispo deu orientação, né? De acordo na sua medida, do seu organismo, do seu tempo, e frisando também que vale muito mais, né? Às vezes você vai fazer 3 horinhas, 1 hora, mas você vai passar lendo a palavra, orando, pedindo a Deus que venha dar força para consertar as brechas, né? Para que seja realmente algo que agrade ao Senhor. Porque senão vai ficar só, como fala, passando fome, né? Mas aí, brigando, discutindo, soltando palavrão, aí não vai ter o efeito espiritual que é feito o jejum, tá certo? Agora é importante, lógico, mulheres, vai jejuar, né? Mas antes do jejum, procura, como fala, se tem algo, vai lá, se conserta, se está com biquíni, deu um probleminha com o esposo, vai lá dar um abraço primeiro, pede perdão, né? Se está com algum problema com o filho, porque senão o jejum não vai subir até Deus. Ele vai ver, vai receber, mas não vai enviar a resposta. Tá certo? Então, atento aos detalhes, às brechinhas, tá bom? Fica de pé no seu lugar, igreja, em nome de Jesus.